Sejam bem-vindos ao Pod Talks, onde nós vamos abordar temas tabu. Eu sou a Jaximula Quaresma e hoje nós vamos falar sobre a epilepsia. E temos aqui a nossa convidada, Rita Silva. Olá! Bom, Rita, antes de nós prosseguirmos para mais informações, eu gostaria que você apresentasse e falasse um pouco sobre ti. Então, olá, sou a Rita, tenho 18 anos, sou estudante na Status e o meu percurso, digamos assim, com a epilepsia começou em fevereiro de 2022, mas só mais tarde é que fui diagnosticada com a mesma em julho de 2024. O meu tipo de epilepsia é a epilepsia mioclónica juvenil. Eu, muito sinceramente, desconhecia os tipos de epilepsia, pensava que a epilepsia, era só ver pessoas a ter convulsões no meio do chão, mas não, há vários tipos de epilepsia e o meu é derivado ao meu estado emocional. Eu, em 2023, fui diagnosticada com uma depressão e ansiedade, e a epilepsia veio digamos, como uma consequência desses meus episódios depressivos e de mais ansiedade. Ok, percebo. Tu te lembras quando foi a tua primeira crise? É assim, a minha primeira crise, eu lembro-me que foi na escola, isso foi uma coisa que me limita, já me limitou mais, mas ainda me limita diariamente. Eu deixei de almoçar na escola porque basicamente as mioclonias são uma espécie de espasmos musculares que eu tenho, em que deixo cair tudo o que tenho, seja o telemóvel, e eu deixei de almoçar na cantina mesmo por causa disso, tinha medo de deixar cair o tabuleiro e uma certa vergonha, porque as pessoas não entendiam, eu também não sabia o que é que se estava a passar antes de ser diagnosticada, e isto passou por ser uma coisa só de quando eu estava mais estressada, mas depois mais tarde fui fazer o eletroencefalograma, que é o chamado EEG, que basicamente é o exame em que se registra a atividade cerebral, a atividade elétrica cerebral, e em que me foi diagnosticado logo. Ok. Consigo perceber, imagino que isso tenha sido muito difícil para você, principalmente nos primeiros tempos em que isso aconteceu. Sim, foi difícil e era mais difícil para mim, porque tinha as crises e desconhecia o que se estava a passar com o meu corpo, porque sim, eu sabia que algo não estava bem, mas desconhecia, mas também foi difícil lidar com comentários, risos e coisas assim. Realmente, eu acho que a sociedade ainda não está muito preparada para quando elas veem uma situação que é séria, mas só que elas não levam a sério. Sim, eu acho que nós, na sociedade em geral, temos muita tendência em julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser, por certas atitudes, mas acho que se nós, por exemplo, tivéssemos conhecimento de certas e determinadas situações e se conhecêssemos o verdadeiro interior da pessoa e quem é a pessoa realmente, acho que estas coisas seriam muito evitadas ou escusadas, porque lá está, é a falta de informação que provoca esta coisa toda de risos, de comentários, Acho que é isso. Ok, percebo. E realmente esse podcast é mesmo para informar essas pessoas, para elas tentarem mudar quando vem uma situação dessas parecida e tentar fazer o certo, não começar a zombar. Bom, a próxima pergunta que eu tenho para ti é: existe algum sinal que o teu corpo dá antes de tu teres as crises? É assim, lá está, eu tenho as mioclonias, e o sinal, não existe propriamente um sinal que o meu corpo dê, existe sim, depois da crise, eu tenho as chamadas mioclonias e logo a seguir tenho as crises de ausência, que é basicamente ficarmos a olhar para o nada, digamos assim, e tenho ali
por volta de uns 2, 3 segundos, sem saber onde é que estou, com quem é que estou, mas não, propriamente um sinal não existe. Existe é depois da mioclonia, da crise, que são tremores, às vezes os batimentos cardíacos ficam mais acelerados, mas antes da crise não sabemos, não há nenhum sinal. Ok, então, mas se o teu tipo de epilepsia não dá sinal, outro tipo de epilepsia dá sinal? É assim, há pessoas que sim, por exemplo, as pessoas que têm convulsões começam a sentir os formigueiros, muitas das pessoas começam a sentir que desmaiam, começam com tonturas, e acho que são uns dos sinais que o corpo dá antes delas terem as chamadas crises tónico-clónicas, que são as convulsões. Ok. Muito obrigada. Já tiveste alguma crise em público? E se sim, como é que foi? Como é que você reagiu perante aquela situação? Como é que as pessoas ao teu redor reagiram? É assim, eu tenho várias crises em público, mas antes de ser diagnosticada, eu lembro-me perfeitamente de uma vez em que eu agora só tenho nos membros superiores, mas antes tinha nos membros inferiores também. Eu lembro-me perfeitamente, houve uma vez que eu estava a descer das escadas da minha outra escola para ir almoçar, e tive uma crise em que caí das escadas abaixo, as pessoas começaram-se logo a rir, sem saber o que é que se passava. Cheguei a partir o meu telemóvel todo na altura, e lá está. É muito mal lidar com os comentários, se bem que eu acho que há pessoas que não fazem por mal, mas é complicado porque se nem a pessoa sabe o que se está a passar com ela, acho que haveria de haver um bocadinho de mais empatia perante estas situações, digamos assim. Com tudo que tu disseste, e realmente tens razão. Bom, como é que a epilepsia afetou as relações com os teus familiares? Se afetou ou não? Sim, eu acho que afeta sempre. Lá está, nós primeiro pensávamos que poderia ser uma coisa só derivada ao stress, porque eu só tinha as mioclonias quando estava mais ansiosa, mais estressada com alguma coisa, mas não, começámos a perceber que eu lembro-me de estar, por exemplo, no sofá, estava de férias de verão, lembro-me perfeitamente de estar no telemóvel a fazer scroll e do nada ter uma crise, portanto não era só derivada da ansiedade. É assim, eu sempre recebi apoio por parte da minha família, dos meus familiares, sempre recebi, mas confesso que também houve ali momentos em que eu me senti sozinha, porque eles também não sabiam o que é que se passava, e eu sofria muito com as crises. Eu, antes de ser diagnosticada, como não sabia o que era, ficava mais ansiosa, o que provocava mais crises. Logo, havia um certo desconforto, e ainda hoje há um certo desconforto perante essas crises, mesmo com a minha família, amigos, sendo que é uma coisa que eu tenho de aprender a lidar, porque a epilepsia é uma doença que fica para a vida, é controlada através de medicação, que eu sou medicada desde que fiz o EEG, desde julho de 2024, e as doses estão sempre a ser ajustadas mediante as crises que nós temos, mas sim, sempre houve apoio por parte da família e não houve julgamento, o que é muito importante. Sim. Acho que a família aqui é mesmo essencial neste processo todo, a família e amigos. Uhum. Bom, já sentiste vergonha ou medo do que as pessoas pudessem dizer por causa da tua condição? Não sendo pessoas próximas, mas sim pessoas que nunca tiveram na vida e simplesmente julgar. Sim, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que sei perfeitamente que me julgam por ter esta doença, por eu abordar o assunto, mas é assim, para mim faz-me sentido abordar, porque a epilepsia, eu desconhecia verdadeiramente o significado de epilepsia mioclónica juvenil. Isto era um nome completamente
Primeiro, eu lembro-me perfeitamente de que quando recebi a carta da epilepsia lá em casa, que era para ir fazer o EEG, lembro-me perfeitamente de ficar em choque e de pensar, será mesmo? E ficámos, tanto eu como a minha mãe ficámos em choque. E depois quando se veio a verificar, eu já tinha falado antes do assunto, porque lá está, tudo o que envolve a saúde mental, tudo o que envolve estigmas, há muito preconceito hoje em dia sobre estas doenças, sobre tudo o que é mental. Eu acho que há um certo preconceito, há um certo estigma, porque não é visível, e não sendo visível as pessoas não valorizam tanto. E a epilepsia é uma doença que afeta o sistema neurológico. A epilepsia é um tema que não é abordado o suficiente e sempre me fez sentido, ainda para mais quando fui diagnosticada, sempre me fez sentido abordar o tema, porque acho que é um tema que precisa de ser mais falado, precisa de combater o estigma. Acho que é o essencial mesmo. Realmente. Me diga uma coisa, quando você descobriu, a princípio, a tua condição, como é que tu conseguiste gerir as emoções, os estudos? Foi muito difícil. Eu lembro-me que quando fui fazer o EEG, eu estava com crises, e lembro-me que quando recebi mesmo o diagnóstico, porque eu lembro-me de chegar à sala, depois de já ter feito o exame, lembro-me de chegar à sala e a médica dizer, é sem dúvida epilepsia, e já devias ter sido diagnosticada há mais tempo, pois tu estás com imensas crises. E foi sem dúvida muito, muito frustrante. Eu lembro-me que da viagem do hospital para casa não disse sequer uma palavra, porque ainda estava a processar tudo o que se estava a passar. Mas lá está, foi duro. Eu lembro-me que me fartei de chorar na primeira noite, porque era muita coisa ao mesmo tempo, mas depois, lá está, temos que tentar relativizar, e é uma condição que eu vou ter de levar para a vida, portanto, é relativizar mesmo, porque não vale a pena fazer um bicho de 7 cabeças, sendo que se eu seguir a medicação toda à risca, toda direitinha, eu sei que a probabilidade de ter crises é menor. Isso tudo deve ter sido um choque. Agora uma situação, imagina, você está a medicar. Se daqui a um tempo o teu corpo não reagir, isso tem probabilidade de acontecer, né? Sim, há a probabilidade de acontecer, até, pronto, há pessoas que o corpo se vai habituando, quando são dosagens muito altas principalmente, o corpo vai se habituando àquele medicamento, e o medicamento é como um antibiótico, basicamente. Se nós tomarmos aquele medicamento muitas vezes, obviamente que o corpo já não vai sentir falta daquilo, e aquilo começa a ser uma coisa normal. Portanto, sim, há a probabilidade disso acontecer, mas eu estou a tomar o levetiracetam, que é o comprimido anticonvulsivo, digamos assim. Mas como o levetiracetam, há outros comprimidos para a epilepsia. Portanto, se este não resultar, temos que tentar ou outro ou uma dosagem mais elevada. Isso. E para medicar só tem comprimidos mesmo? Que eu tenha conhecimento, sim. Eu acho que só há mesmo... pronto, depois já há tipos de epilepsia que são operáveis, outros que não. O meu não é operável, porque lá está, tem a ver com o meu estado psicológico e com o meu estado emocional. Mas que eu tenha conhecimento, a medicação é o único anticonvulsivo, digamos assim. Ok. Como isso afeta a tua rotina diariamente, o teu dia a dia? É assim, eu tenho que ter alguns cuidados com certas e determinadas coisas. Por exemplo, a luz de ecrã. Estar muito tempo aos ecrãs faz-me mal. Começo-me a sentir com muitas dores de cabeça. Por exemplo, eu quando tomo o levetiracetam tenho que, pelo menos meia hora, uma hora antes, não posso ter qualquer tipo de contacto com televisões, pronto, ecrãs no geral. E esse é um dos fatores, digamos assim, que é um dos cuidados
que eu devo ter, que é para não provocar mais crises, porque as luzes é uma coisa que me fazem certa impressão, especialmente quando estou mais cansada, começo a ficar com mais dores de cabeça e pronto, uma coisa gera a outra e depois, estando mais tempo aos ecrãs, mais convulsões, entre aspas, as mioclonias são uma espécie de convulsão, pronto, mais crise eu tenho, mas que eu me lembro agora, acho que é só mesmo esse. Ok. Então, basicamente, tens é que ter cuidado nesse momento com as luzes do ecrã. Sim. E tomar a medicação, pronto, tomar a medicação toda, Claro, isso é essencial. toda direitinha, sim. Como é viver com isso todos os dias? Porque gostaríamos que as pessoas que estão a assistir esse podcast se sentissem, quer dizer, se posicionassem no teu lugar. É assim, eu confesso que no início foi assustador e ainda hoje porque às vezes estou muito bem e a epilepsia dá sinal, faz questão de dizer eu estou cá, mas lá está, é aprender a lidar com a situação, porque lá está, a epilepsia, por mais que esteja controlada, vai ser uma doença que está para toda a vida. E é aprender a gerir, eu sei, não é uma coisa de todo agradável, mas é aprender a gerir e a descomplicar, porque é complicado, mas se gozarmos, não é gozarmos, mas se descomplicarmos isto tudo, se desvalorizarmos as situações, até acaba por ser engraçado. Eu já morri com crises minhas, mesmo a sério, e até a minha família também me tenta puxar para esse lado de desvalorizar certas e determinadas situações, porque eu sou uma pessoa muito séria. E como sou uma pessoa muito séria, tenho tendência de levar tudo para o lado muito negativo, muito pessimista, e isso lá está, também não me faz bem. Mas sim, é desvalorizar, é mesmo tentar desvalorizar, porque não é um assunto fácil, mas há mais pessoas que têm, e há pessoas que tenho a plena noção que há mais pessoas que têm, e a epilepsia, lá está, tem várias fases, e eu não tenho convulsões. Eu sou uma privilegiada por não ter convulsões, e há pessoas que pronto, têm as convulsões e que acabam às vezes por morrer, pronto. Ok. Bom, eu gostaria de te perguntar aqui o que as pessoas fazem de errado quando tens crise e qual é a melhor forma de ajudar? Assim, as pessoas fazem de errado muita coisa, porque lá está, quando não percebem a situação, a tendência para, tipo, já me abanaram, tipo, eu tinha tido uma mioclonia, já me chegaram a abanar, tipo, e a darem encontrões e coisas assim. É importante não o fazer, porque eu tenho, as minhas crises de ausência vêm sempre depois de uma mioclonia. E a mioclonia, pronto, é a crise, são os tais espasmos. E depois tenho aqueles 2-3 segundos para voltar ao normal, ou seja, para saber onde estou, com quem estou, o que é que eu estava a fazer, e há pessoas que demoram mais tempo. É como se uma pessoa tivesse sonâmbula, digamos assim, com os olhos abertos, mas que precisasse do seu momento para acordar, ou seja, é importante deixarmos a pessoa, ficarmos atentos à pessoa, mas deixarmos a pessoa ir ao encontro, digamos assim, ir ao seu ritmo. Porque lá está, eu demoro 2-3 segundos, há pessoas que podem demorar minutos. E isso depende de pessoa para pessoa e depende de organismo para organismo. Ok. O que mais te revolta no comportamento da sociedade perante a epilepsia? Eu acho que, lá está, o que mais me revolta é mesmo a falta de informação que há. E falarem sem saber. E eu já sofri tanto comentários de colegas, de pessoas que diziam também ser minhas amigas, até de professores, cheguei a receber comentários, e é muito mau. Eu tive uma professora, por exemplo, eu estava a fazer um teste
e eu tive uma mioclonia, deixei cair a caneta, isto 2 vezes seguidas, e eu fiquei, tipo, super nervosa, porque não queria que ela pensasse que eu estava a copiar, a tentar copiar uma coisa assim, e ela riu-se na minha cara, e sabia perfeitamente a condição que eu tinha, porque já tinha sido diagnosticado. E acho que essa falta de informação, a falta de noção das pessoas tem sido cada vez maior, e não há empatia nestes casos. Eu acho que também um pouco de ignorância também. Sim, Da parte ignorância. das Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Eu acho que se houvesse mais noção da parte das pessoas, não haveria um certo tipo de comentários. Por exemplo, há comentários mesmo infelizes. Por exemplo, eu sou do mundo da música e há comentários mesmo infelizes. Por exemplo, a minha mãe estava a ver uma atuação minha, e uma pessoa atrás, ela está tipo a tremer. E eu sei que não é nada de mal, mas pá, é duro depois de saber estas coisas, porque depois as coisas vão se espalhando e as pessoas vão sabendo, vão se rindo, e pronto, é inevitável haver certo tipo de comentários, sim, eu sei, mas eu muito sinceramente tento ignorar para não me afetar tanto. Já é uma coisa que acontece com frequência, portanto já estou habituada, muito sinceramente. Bom, como nós entramos aqui na parte da música, eu gostaria de saber se a epilepsia mudou a forma como a música está presente na tua vida. É assim, eu lembro-me que o primeiro convite que eu tive para atuar ao vivo foi em 2023, foi o João Fonseca que me convidou. Eu lembro-me que a primeira atuação eu tive crises, porque eu estava muito nervosa e como era a primeira vez ia a minha família a ver e lá está, eu não tinha sido diagnosticada, portanto não sabia o que é que era. Mas eu acho que a epilepsia mudou a forma de como eu vejo a vida no geral. Porque não mudou só na música, mudou mesmo no geral. Porque acho que, lá está, a falta de informação é muito grande, e há pessoas... Eu, quando recebi o diagnóstico da epilepsia, pensei, fogo, está-me a cair um mundo em cima. Tinha recebido o diagnóstico da ansiedade, da depressão, está-me a cair o mundo em cima. Mas depois, ao cantar e ao ver as pessoas ao meu redor, há certas e determinadas perspectivas que nos ensinam. E, aliás, eu lembro-me perfeitamente de uma conversa que tive com uma professora, a professora Vânia Basílio, que me fez ver as coisas de outra maneira. Há muitas pessoas com problemas piores que o meu. E não nos podemos focar tanto nas partes negativas, porque, ok, eu tenho epilepsia, estou medicada, isto vai passar, é uma coisa que eu tenho para toda a minha vida, mas está controlada. Há pessoas que não têm a possibilidade financeira de pagar a medicação, há pessoas que têm convulsões e que ficam em estado vegetativo, isso depende da perspectiva de cada pessoa, pronto. Mas, sem dúvida, que houveram certas conversas, nomeadamente, principalmente a conversa com a professora Vânia Basílio, que me fez ver as coisas de outra maneira. A tua forma de pensar em relação à tua condição. Isso. Sim, não só da epilepsia, mas quando nós estamos mais tristes, mais deprimidos, mais ansiosos, eu lembro-me perfeitamente dessa conversa até nos dias de hoje, e eu lembro-me que cada vez que eu estou mal, mais ansiosa ou mais deprimida, lembro-me sempre dessa conversa, sim. Foi essencial essa conversa. Deve ser a conversa que mais te marcou. Sim, foi das conversas que mais me marcou, sem dúvida alguma. Ok. É muito importante nós termos pessoas que nos apoiam neste momento. Sim, eu tive a fase de transição de escola. Eu estava no curso de Humanidades, agora estou no curso de Comunicação e Marketing. A professora Vânia Basílio é a coordenadora do curso. E eu sempre tive o apoio dos professores, e é uma coisa que na outra escola eu não sentia que tinha, porque os professores gozavam com a minha condição, não todos,
mas havia professores que gozavam com a minha condição, e aqui na Status é tudo mais compreensivo, mais tolerante, pronto, nesse aspecto, e não julgam. E acho que isso, eu posso dizer que nunca gostei tanto de vir para a escola, muito sinceramente. Digo mesmo a sério. Ok. Que mensagem gostarias de deixar para as pessoas que têm... Ok. É assim, eu sei que é uma condição, sem dúvida alguma, muito difícil, e quando se recebe o choque de que é mesmo epilepsia, é assim, tudo passa. Há coisas melhores, há coisas piores, mas eu acho que lá está, temos que ver as duas perspectivas. Há pessoas piores num estado, quando têm convulsões até podem ficar acamadas, e há pessoas mesmo que morrem se não receberem assistência. E eu lembro-me que a minha psiquiatra, porque eu sou acompanhada na psiquiatra, se eu tivesse pedido ajuda mais cedo, porque eu fui diagnosticada com depressão em 2023, em outubro de 2023, e com ansiedade também, e só recebi o diagnóstico da epilepsia um ano mais tarde. Lembro-me perfeitamente que se eu pedisse ajuda mais cedo, provavelmente não teria esta condição, porque lá está, o meu tipo de epilepsia é derivado ao meu estado emocional. Portanto, a mensagem que eu quero mesmo deixar às pessoas é: quando não estão bem, peçam mesmo ajuda, porque eu, se pudesse mudar alguma coisa, eu teria pedido ajuda logo que me sentisse mal, porque eu andei muito tempo deprimida, andei muito tempo em psicólogos, mas se eu não deixasse, digamos, decorrer tanto tempo, provavelmente não teria esta condição. Portanto, se não querem chegar a este ponto, peçam ajuda, porque nunca sabemos o dia da amanhã. Amanhã sou eu e... Aliás, hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa qualquer, e pelos mesmos motivos. E eu sei o quão mau é, portanto, não cheguem a este ponto mesmo. Ok. Foi um enorme prazer ter você aqui como nossa primeira convidada, a mais privilegiada, e espero que tenham gostado também. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que tudo passa, mas... Não, tudo cura, mas nem tudo... Não. Não. Nem tudo se cura, mas tudo passa. É isso. Obrigada. Isso.